Glória ao Senhor Jesus, a paz do Senhor, cada um dos irmãos, né? Uma mensagem, né, referente o dom que Deus dá sobre aqueles que têm fé em Cristo Jesus, né? E trazer o entendimento que tem a fé e o amor, né? Aqui a palavra do Senhor quero trazer para vocês em Mateus capítulo 24 e no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, o amor de muitos se esfriará. Ali Jesus estava dizendo, né, referente à humanidade, né, meus irmãos? E esse amor, ele tem que andar com a fé. Então, isso que eu queria trazer para os irmãos, esse entendimento, né, que eu recebi do Espírito Santo. Ali, meus irmãos, nós estamos entendendo que nos últimos momentos ali, né, nos seus últimos tempos, que Jesus vem mostrar para os seus discípulos, falar para os seus discípulos. Jesus foi saindo diante do templo e os seus discípulos chegaram a ele perguntando como serão os últimos dias. E ali Jesus estava referindo, né, que seria reino contra reino, nação contra nação, terremotos. E ali o principal ali ele vem dizer, né, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E isso, irmãos, tem acontecido muito dentro das igrejas, tem acontecido isso muito dentro do povo de Deus. E para o povo entender mais um pouco o amor, né? Paulo ali vem a dizer em 1 Coríntios capítulo 13, e refere ali o amor, né? Aquele amor que Paulo ele tinha, um amor só na obra, um amor só nos dons. Não, ele estava dizendo o amor a Deus, né? Que não adiantará nada se nós não tivermos o amor. E isso traz junto a fé. Por isso que Jesus Cristo ele vem dizer, né? Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Então a nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. E se a gente for olhar aqui, né, em Hebreus, a gente for olhar em Hebreus capítulo 11, vem a dizer que a fé é o fino fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, hoje muitas pessoas não querem crer em Jesus. Hoje muitas pessoas não têm mais amor em Cristo, em Deus, né? E o que acontece? Essa fé, ela começa a ser morta, né? Uma fé sem obras. E aquela fé com obras, ela traz aquela fé com Deus. Por isso que Jesus ele falou assim: vos entreguei 2 mandamentos. Amar a Deus primeiro das coisas e segundo o teu próximo a ti mesmo. Esse é o mandamento que Cristo nos deu. Então, esses mandamentos traz junto a fé e o amor. Então, ali a iniquidade, ela acaba esfriando a fé e a iniquidade acaba se esfriando o amor. Então, ali, meus irmãos, eu estou tentando trazer um entendimento e encaixar para vocês entenderem aonde eu quero chegar, né? Aqui eu falei um pouco da fé e eu falei um pouco do amor. E a fé também colocando referência também aonde Deus chamou Abraão. Abraão escutou a voz de Deus e ele largou suas parentelas e foi ouvir, seguir a voz de Deus. E ele seguiu na fé. E quando ele foi seguindo na fé, ele foi obedecendo a Deus, houve o amor a Deus também, né? Ali também Abel, pela fé, ele fez o sacrifício pela fé no quê? A Deus, né? Em Hebreus vem a dizer que pela fé Abel foi lá e fez o sacrifício melhor do que o Caim, né? Vamos se referindo, que é o melhor, né? Que Deus ofereceu, né? Aquela fé de Abel. Então ali nós temos esses dois conjuntos, a fé e o amor. E se a gente unir, nós se colocamos Cristo. Cristo, ele é o completo. Cristo, ele é o perfeito. É a fé, o amor, a esperança. E nele nós temos o encaixe total que um ser humano precisa. É isso. O ser humano precisa da fé e do amor. E é por isso que muito hoje as igrejas estão muito perdendo o foco. Perdendo o foco daquela essência que Deus nos deu. Porque muitos que se convertem recebem a fé e o amor. Porque é um dom de Deus. Deus, ele deu o dom. Oh, glória a Jesus, que maravilha, né, varão? Deus, ele deu um dom para nós. Quando aquele
Aquele momento quando alguém prega o evangelho e ela crê, Deus vê a fé, porque Deus coloca ali. E Deus vê o amor, porque Ele colocou ali. Então nós temos que continuar com isso. E a gente vemos ali muitos homens e mulheres de Deus, muitos que estão ali na igreja, muitos que estão ali louvando, adorando, muitos que estão buscando a Deus, estão se esquecendo disso. Esquecendo que a fé e o amor tem que andar junto, né? Porque tem muitos lá fazendo a obra com a fé, estão muitos lá pregando, né? Fazendo aquelas obras, né? Com a fé. Mas se a gente for ver, não tem aquele amor. Não tem aquele amor verdadeiramente, né, meus irmãos? Que não, eu refiro também muitos daqueles que vocês vê ali, aquelas várias e várias portas de igreja. E se a gente olhar várias e várias portas de igreja, não tem esse encaixe. Tem a fé, mas não tem o amor. Tem o amor, mas não tem a fé. Então tem que andar conjunto. O que é o amor? Amor, ele ama o próximo, mas será que ama a Deus? Ele tem a fé em falar de Jesus, será que ele ama Jesus? Por que eu quero referir isso? Porque às vezes, irmão, Jesus ele coloca a nossa fé na prova. Deus ele coloca nós em prova, né? Deus ele nos prova, ele não testa ninguém, porque quem testa é o diabo. Mas Deus ele prova a nossa fé e ele prova o nosso amor. Por isso que Jesus ele foi ensinar os seus discípulos e explicando ali, né, sobre o que passava diante do pecador. E ali o publicano recebe, né? Então isso, Jesus ele sempre estava ensinando esse conjunto, meus irmãos, da fé e do amor. Então, aqui referindo aqui sobre a palavra que diz em Mateus 24, capítulo 24, no versículo 12, né, que se multiplicar a iniquidade. E olha para você ver bem, a iniquidade está muito forte nessa terra, muito grande. E isso acaba influindo dentro da igreja. E isso acaba atingindo a fé, isso acaba atingindo o amor. Então, o que faz a pessoa, ela está nesses últimos momentos aqui, né, onde Jesus ele fala que isso está confirmando na terra, os teus sinais estão aí. Então, o que nós podemos fazer para estar afirmado à vontade de Jesus, na vontade de Cristo, é estar com a fé e estar com o amor. E essa fé, Jesus ele nos ensina que é crer nele. E o amor nos ensina que é amar a Deus primeiro as coisas, segundo o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós colocando a nossa fé em Jesus. O que é colocar nossa fé em Jesus, meus irmãos? A nossa fé em Jesus é da mesma forma, meus irmãos, que alguém te chamar. Você está ali, indo para a igreja, você está ali orando a Deus, você está ali na sua casa buscando a Deus. E vem uma pessoa, te chama para você ir nos bailes, ir pro mundão. E ali você tem dois pensamentos. Você pensa, ou eu fico aqui dentro de casa buscando a Deus, ou para o culto, ou será que eu saio com os amigos? Então vai ter esses dois pensamentos. É ali que a nossa fé será provada. Por isso que a fé de muitos se esfriará. Por isso que o amor de muitos se esfriará. Porque o mundo oferecerá coisas grandes nos olhos do homem. E ali aquela fé, aquele homem que está ali buscando, aquela mulher que está buscando a Deus, acaba escolhendo ir para a amizade dos mundos, para as coisas do mundo. E quando abraça as coisas do mundo, aquilo vai se esfriando. Aquilo vai se esfriando. E ali vai começar perdendo a essência de Deus. Então, ali nós vemos, meus irmãos, ali nós vemos que o amor a Deus começou a se esfriar. E a fé começou a esfriar. Por isso que Jesus ele chegou a dizer, né, que o amor de muitos se esfriará naqueles últimos dias. Porque a iniquidade se multiplicará. A iniquidade se aumentará. Então, Jesus estava já dizendo, meus irmãos, ei, quando estiver nesses últimos dias, foca o teu amor. Coloca o seu amor, guarda o seu amor em Cristo. Guarda a sua fé em Cristo, porque a iniquidade se aumentará. Então, ali se cegará. Por isso que em 1 João, vem a dizer, em capítulo 2, vem a dizer que o pecado se torna filho do diabo. Então por isso que Deus ele quer que nós se apartamos do pecado, se apartamos da iniquidade, que é esse mundo.
O mundo está oferecendo muitas coisas, meus irmãos. O mundo está oferecendo muitas coisas, ainda mais para crente. Está percorrendo aí, né? Mas não estão vigiando. Por isso que Jesus falou assim, vigiais e orais. Olha aí, as duas junto. Vigiar e orar, que é a fé e o amor. Vigiar é a fé em Cristo Jesus. E o amor é orar por Jesus. É orar, é buscar Jesus. Que forte, eita glória, que maravilha, varão. Mistério de Deus. Então, aqui, meus irmãos, nós temos esse conjunto. A fé e o amor. E isso todos que buscam a Cristo, todos aqueles que seguem a Cristo tem que ter junto. Caminhar junto, meus irmãos. E até se tiver falta de fé, peça a Deus. Se tiver falta de amor, peça a Deus, porque é dom de Deus. Então, aqui, meus irmãos, esse é o entendimento que eu venho passar para os irmãos, que a fé e o amor tem que estar junto. Nós temos que ter fé e amor, meus irmãos. A igreja tem que ter com fé e amor juntos. Por isso que muitas igrejas estão se esfriando. Por isso que muitas igrejas estão entrando em engano. Por isso que muitas coisas têm acontecido, muitos escândalos têm acontecido. Porque deixaram ou a fé ou deixaram o amor. E quem tem fé vai buscar também o amor. E quem tem o amor vai buscar a fé. Porque os dois têm que estar sempre juntos. É por isso que Paulo vem a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, agradar a Cristo, né? Porque para agradar a Deus, meus irmãos, a Deus Todo-Poderoso, que nem eu estava meditando sobre isso, né? Que ali Jesus, ele foi o único que agradou a Deus, né? Quando ali João Batista foi batizar Jesus Cristo, ali Deus falou com João Batista e falou assim: a esse é que eu me comprazo, a esse é que eu me agrado, é filho, meu filho, é Jesus. Então quando ali nós vemos nessa mensagem, nós entendemos que nós não podemos agradar a Deus, mas nós podemos agradar o Filho, porque o Filho deu a sua vida por nós. Então se o Filho deu a vida por nós, quem nos intercede é o Espírito Santo? Sim, é o Filho, Jesus Cristo. Então nós temos que sim buscar mais e mais, meus irmãos, agradar a Jesus Cristo. Que Jesus Cristo vai agradar a Deus, vai nos mostrar para o Pai. Os dois, os três é junto, são trindades, mas o Filho é o que está aqui para nos ajudar até o fim, porque ele vem a dizer em Mateus 24, louvado seja Deus, olhar novamente aqui, em Mateus 24, né, meus irmãos, que vem a dizer: e esse evangelho no reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E aqui, então virá o fim. Entende, meus irmãos? Ali então verá o fim. Nós temos que perseverar até o fim, porque ele vem dizer que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu venho deixar hoje para cada um que estiver vendo esse vídeo, para que venha edificar e para que venha a cada vez mais, meus irmãos, entender o Evangelho de Jesus Cristo. Que nós temos que sim estar sempre na comunhão em Cristo Jesus, meus irmãos, até a volta dele. E ele está voltando. Querem buscar mais e mais saber do fim dele, do fim de Jesus que está voltando. Aí está aqui em Mateus 24. Vai te explicar a vinda dele, vai te explicar a chegada dele, vai te explicar o momento que a glória descerá, o momento que nós veremos uma voz como arcanjo, o momento que nós veremos a igreja ser arrebatada, o momento aonde nós vemos a grande tribulação, aonde nós vemos a igreja glorificando lá no céu. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca essa fé no vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas.
Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Ô glória!